Os computadores hoje em dia eles são baseados na ideia do RISC, Reduction Instruction Set Computer. E qual que é a sacada do RISC? Alguém sabe aí, pessoal, qual que é a sacada do RISC? A sacada do RISC é ter instruções de tamanho fixo e tempo de execução fixo. Instruções, vamos chamar aqui de instruções padronizadas. Padronizadas. Elas, antes do RISC, no mundo CISC, a gente tem instruções que eram executadas em tempos diferentes, né? Uma instrução move executada em um certo tempo, uma instrução de I/O em um outro tempo, e os tamanhos das instruções também eram diferentes. Então, uma instrução ocupava uma word na memória, outra instrução ocupava 2 words, outra 4 words e assim por diante. Não existia nada padronizado. Mais uma vez, a ideia do RISC foi padronizar as instruções. E por que isso foi uma grande sacada? A grande sacada foi que, para que uma instrução seja executada, ela passa por um ciclo de busca, depois ela é decodificada na memória, depois ela é executada. Se as instruções são padronizadas, então eu posso ter aqui a instrução, vamos pôr aqui a instrução 3 aqui, vamos chamar de instrução 3 está sendo buscada, a instrução 2 já foi buscada, agora passou aqui para ser decodificada, e a instrução 1 que já foi buscada, decodificada e está aqui na fase de execução. Legal, pessoal? Então, 3 instruções estão sendo executadas, estão sendo, digamos, não é bem executadas, elas estão sendo processadas simultaneamente, só porque elas foram padronizadas. Então, com essa ideia de instruções padronizadas aqui, a gente pode colocar as instruções em pipeline, ganhando fazendo com que a gente consiga, de uma forma mais fácil, rodar as 3 aqui em paralelo. Tem um furo aqui nessa ideia. Qual que é o furo? O furo é quando a gente faz um desvio. A instrução 3 pressupõe que na memória eu tenho aqui a instrução 3, seguindo a instrução 2, seguindo a instrução 1. Então, se o programa counter está aqui, daí depois ele supõe-se que vem para cá, supõe-se que vem para cá, mas na hora que ocorre um desvio, a gente quebra essa ordem, o pipeline quebra na hora que a gente faz um desvio. Então a ideia o RISC ele acaba funcionando bem quando a gente não tem aqui desvios, né? Desvios condicionais. Quanto menos desvio tiver, melhor o negócio funciona bem. Se tiver mais desvios, aí o que acontece? Faz de conta que a instrução 1 que estava sendo executada era uma instrução que faz um jump. Então, a instrução 2 e 3, mesmo que estivessem sendo já processadas, elas têm que serem descartadas. Então, no desvio, as instruções anteriores aqui, elas são descartadas. Então, trabalhar com muito desvio não é legal no mundo RISC. Então, a ideia do pessoal do RISC, principalmente quando um cara vai construir um compilador para o RISC, é tentar aí diminuir o número de desvios, colocar uma instrução atrás da outra, diminuindo os desvios para a gente não quebrar o pipeline. Tá legal, pessoal? Uma outra coisa que está acontecendo é que, além de a gente fazer pipelines desse tipo, a gente pode fazer pipelines aqui desse tipo, aqui que está aqui. A gente pode ter 3 unidades de execução, né? Aqui tem uma unidade, a gente pode ter 3 unidades de execução e ter aqui a unidade de busca, decodificação e uma arquitetura nesse estilo aqui, tá legal? Bom,
Aqui a gente tem, quando a gente começa a criar assim CPUs muito malucas, né, como essa, a gente começa a ter um problema. O problema é o seguinte: se a gente tem um código, a gente pressupõe que o código vai ser executado um atrás do outro. A gente tem aqui a instrução I1, I2, como eu falei, I3, I4. A gente pressupõe que todas vão ser executadas uma atrás da outra. Na hora que a gente joga todas as instruções aqui ao mesmo tempo para serem processadas num processador que tem várias unidades de execução, a grande pergunta é: será que a gente garante com que a saída disso vai ser igual à saída disso? A gente tem que garantir que senão uma hora que a gente roda dá uma coisa, outra hora que a gente roda dá outra coisa, então aí dá problema, né? Então, como que a gente garante isso? Como a gente garante aqui a sequencialidade aqui? A gente tem duas ideias para garantir essa sequencialidade. Uma ideia é criar um processador onde o hardware vai resolver isso, então onde o hardware resolve isso, e a gente vai, isso daqui é a linha, a Intel foi para essa linha, né, com os processadores Pentium, I1, I2, sei lá. Agora, uma outra ideia é resolver isso através de software. Então, se a gente conseguisse marcar no programa que as instruções, por exemplo, I2 e I3 podem ser executadas em paralelo, e fala assim, sei lá, faz conta que tem uma instrução aqui do tipo executa em paralelo, daí tanto faz a ordem, fecha paralelo, agora não é mais tudo em paralelo. Se a gente conseguisse marcar o programa dessa forma, usando software, né, então a gente conseguiria ter aqui, a gente poderia até garantir aqui que a saída desse cara é a mesma saída, né, desse outro com essas marcações. A Intel tem um ou outro processador também que se baseia nisso, só que não são tão difundidos aí, acho que ninguém conhece direito esses processadores desse tipo aqui, tá? Que eu estou falando para vocês, onde a gente faz essas marcações. Tá legal, pessoal? Então, quando a gente faz esse tipo de marcação, será que o usuário ele deveria conseguir marcar isso? Agora vou abrir a coisa, agora eu vou fechar o paralelo, tal. Será que o usuário ele teria condições de fazer isso? Não, ele não é de se esperar com que o usuário escreva programas desse tipo. Então, quem que vai escrever isso são os compiladores. A gente entra, por exemplo, com código em C, Python, sei lá o que, e aí os compiladores eles deveriam saber dessa arquitetura maluca que a gente está aqui desse lado e colocar essas instruções no código de máquina para que isso funcione muito bem. Tá parecendo que os processadores estão caminhando nessa direção aqui, porque garantir isso por hardware é muito difícil, enquanto que fazer isso usando compiladores no mundo que a gente está hoje, né, com máquinas grandes, compiladores poderosos e tal, isso aqui está se tornando mais fácil, mais prático. Então a humanidade está caminhando para a gente ter arquiteturas desse tipo malucas, onde o paralelismo é resolvido através de compiladores. Tá legal, pessoal?